tá? Mas na próxima aula, muito provavelmente amanhã, se a gente conseguir avançar como eu pretendo na aula de hoje, a gente vai... eu vou passar para vocês um questionário e depois, né, que eu passar esse questionário, eu pretendo desenvolver, né, uma avaliação que eu vou vincular no Moodle para que vocês possam fazer essa avaliação. Como é uma avaliação em uma aula que se converteu em EAD, né, em decorrência do coronavírus, né, a situação excepcional que nos acometeu como humanidade, obviamente que a avaliação tem suas peculiaridades, né? Não é uma avaliação em que a gente consiga reproduzir de forma idêntica a situação de aula, né? De modo que vocês têm material, vou disponibilizar, né? Daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, daqui a umas 2 aulas eu vou disponibilizar um material para vocês, além daquele que eu já disponibilizei, vocês já devem ter visto, né? Lá no Moodle, complementando a explicação que nós demos até aqui. Então, vocês têm possibilidade de acessar esse material, vocês têm possibilidade de consultar esse material, o que, obviamente, facilita um pouco a avaliação, mas não impede que eu avalie vocês. E eu pretendo fazer essa avaliação, se não, né, na próxima aula, na outra, eu vou, obviamente, marcar com vocês, podem ficar tranquilos, não vou pegar vocês, não vou deixar vocês surpresos, não vou pegar vocês de surpresa, mas eu pretendo, né, passar um exercício para vocês mais ou menos se localizarem dentro da nossa disciplina, né, para entender mesmo se tudo que foi explicado foi devidamente apreendido e o que não foi apreendido, o porquê de não ter sido apreendido, né, para que nós possamos solucionar as dúvidas eventualmente ainda existentes. Então, na aula de hoje, eu queria voltar no ponto que nós paramos na aula passada, que é a discussão entre o universalismo, o relativismo cultural e aquela posição intermediária que tenta conciliar, né, as duas abordagens. Eu pontuei para vocês, né, que nós, no direito internacional dos direitos humanos, adotávamos uma postura universalista no que toca à proteção dos direitos humanos, universalista no sentido de que ela reconhece os direitos humanos como imperativos morais universais. Não importa onde você esteja, qual seja a sua cultura, os direitos humanos te protegem independentemente, né, da adesão ou não da comunidade política àquele conjunto de princípios. Obviamente, nós temos problemas para responsabilizar os estados que não tenham ratificado os mecanismos convencionais de proteção de direitos humanos, porque quando eles não ratificam esses mecanismos que estão previstos em tratados internacionais, eles não se vinculam a esses tratados e, consequentemente, isso dificulta o monitoramento e a responsabilização desses estados. Mas em situações excepcionais, né, onde há, por exemplo, violação sistemática de direitos, onde você tem constatação, né, de situações de genocídio e outras agressões mais graves, como crimes contra a humanidade, né, e outros, é possível, eventualmente, você defender que haja uma responsabilização dos agentes responsáveis por meio de instrumentos, né, ou procedimentos que a própria ONU estabelece e que independem da ratificação dos Estados. Mas isso ainda é um assunto para frente. Eu quero, na aula de hoje, portanto, falar com vocês um pouquinho mais sobre os tratados e as normas de direitos humanos, tá? Eu falei, portanto, né, de quais são as teorias em relação aos direitos humanos, né, que vão degladiar, que vão, de certa forma, debater, né, para tentar auferir, né, para tentar conseguir adesão por parte, né, dos professores e dos estados, e vimos que a nossa disciplina e toda a temática de proteção internacional dos direitos humanos, ela acaba caminhando na direção do reconhecimento de uma teoria que reconhece os direitos humanos como princípios morais universais. Então, ela adota a teoria universalista. E
eu também trabalhei com vocês, né, a teoria intermediária do Boaventura de Souza Santos, que é o universalismo de confluência, que tenta conciliar, né, as peculiaridades locais com a pretensão da construção intercultural de padrões morais universais. Alguns vão dizer que essa é também chamada de hermenêutica diatópica. Nomes aqui, né, nós que estamos nos períodos iniciais, não são tão relevantes assim. Eventualmente pode ser cobrado numa prova de concurso, mas isso você vai encontrar nos livros. O que é importante que vocês saibam é que é uma posição intermediária entre o universalismo e o relativismo cultural. Dando um passo adiante, eu queria falar um pouquinho de como e onde os tratados internacionais vão incidir. Em outras palavras, eu quero falar aqui agora de um ponto ainda dentro da nossa disciplina que pretende dizer o seguinte: tudo bem, os direitos humanos são direitos morais, padrões morais universais. Nós já sabemos que, em regra, né, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, que é a nossa disciplina, nós adotaremos uma teoria universal, né, que vê os direitos humanos como sendo direitos que se aplicam a todo ser humano, independentemente da cultura, independentemente do lugar onde ele esteja. A questão é, como é que esses direitos vão vincular os Estados? Essa é a pergunta que eu quero responder na aula de hoje. E quais são os mecanismos existentes hoje no plano internacional para a responsabilização desses Estados? Tá certo? Essas são as duas perguntas que eu pretendo responder na aula de hoje. Só um minutinho. Então, meus caros, voltando aqui, a primeira pergunta, né? Como é que esses direitos vão vincular os Estados? A resposta é a seguinte: depende. Depende de qual é a fonte do qual são extraídos esses direitos. Mas, em regra, a maior parte dos direitos humanos, hoje, está reconhecida em tratados internacionais. De modo que, para que esses direitos se apliquem a um Estado, ou seja, para que eles estabeleçam em relação a um Estado obrigações, né, com força jurídico vinculante, com força impositiva, com força de dever ser, esses tratados precisam ser ratificados pelos Estados. A ratificação é uma adesão, mas é uma adesão que não é precária, é uma adesão definitiva. Vamos dizer assim, todas as vezes que o Estado participa da construção de um tratado internacional de direitos humanos, depois da negociação ele pode assinar esse tratado. A assinatura é uma manifestação de adesão precária. Ela não significa que o Estado esteja se vinculando àquele tratado. Significa que o Estado reconhece aquele tratado como um tratado válido, mas não se obriga pelas normas estabelecidas por aquele tratado. Isso vale para todo e qualquer tipo de tratado, inclusive para tratado de direitos humanos. Uma vez ratificado o tratado, há um procedimento interno dentro do Estado em que os poderes vão analisar aquele tratado, mais especificamente o Poder Legislativo e o Poder Executivo, para decidir, no fim das contas, né, se aquele tratado merece ou não ratificação. Eu não vou entrar nessas miúças, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte: em regra, no Brasil, funciona da seguinte forma. Uma vez que seja assinado o tratado, e ele geralmente é assinado pelo presidente da República ou por algum agente do Executivo acreditado pelo presidente da República, pode ser um agente diplomático, por exemplo, uma vez que esse tratado seja assinado, ele é enviado ao presidente da República, que vai, então, comunicar ao Congresso Nacional que aquele tratado foi assinado. O Congresso Nacional, então, vai apreciar aquele tratado para entender, então, se ele, afinal de contas, cria obrigações para o Estado e se cria, que de obrigações são essas? Que tipos de obrigações são essas? E ele vai deliberar, né, sobre esse tratado. Na nossa Constituição, isso está previsto no artigo 49, inciso 1,
que diz assim: é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Todo tratado internacional de direitos humanos estabelece obrigações para os Estados, né? Todos os tratados internacionais de direitos humanos, portanto, vão ser onerosos para o Estado, porque podem implicar, eventualmente, inclusive em condenação do Estado, em obrigação de fazer, de dar, em obrigação de não fazer. O Estado pode ser obrigado a instituir uma comissão, pode ser obrigado a indenizar famílias das vítimas, pode ser obrigado a financiar um tratamento de um determinado grupo, pode ser obrigado a investigar e punir os responsáveis por violações de direitos humanos. As obrigações que decorrem de tratados internacionais são as mais diversas. Portanto, no Brasil, antes de um tratado ser ratificado, ele vai passar pelo aval do Congresso Nacional, que se dá após a assinatura do tratado. Uma vez avalizado o tratado pelo Congresso Nacional, né, o que se dá por meio de um decreto legislativo, e que tem que ser aprovado pela maioria do Congresso Nacional, né, em um turno, nas duas casas do Congresso, obviamente, né, no Senado e na Câmara dos Deputados, há uma comunicação ao chefe do Executivo, que então pode editar um segundo decreto, que é um decreto de promulgação, melhor dizendo, e esse decreto de promulgação é um decreto que afirma a existência e a validade do tratado internamente. Geralmente, o tratado ele é ratificado após o decreto legislativo e após o decreto do chefe do Executivo, dizendo que o tratado vale no âmbito interno. Porque a partir do momento em que o Estado, no caso o Estado brasileiro, reconhece aquele tratado como válido internamente, e isso é reconhecido por meio do decreto de promulgação, né, que complementa, por assim dizer, né, porque é um ato de dois poderes, é um ato complexo. Não há ratificação, ou melhor, em regra, não haverá ratificação se não houver, né, o decreto legislativo e o decreto do executivo, que é o decreto de promulgação. Pode até ser que você tenha ratificação sem esses decretos, mas isso não é comum. É comum, por exemplo, né, você ter a ratificação depois desses atos, porque reconhece internamente e no plano interno. A ratificação, portanto, é um reconhecimento definitivo de que o Estado se vincula àquele tratado, mas num ato no plano internacional, no plano do direito internacional. Ele reconhece, em relação aos demais Estados que assinaram, né, e ratificaram esse tratado, que ele também se compromete por aquele tratado. Então, ele se compromete internamente em cumprir o tratado e também externamente em cumprir aquele tratado. Isso vale para os tratados de direitos humanos. Aí vem a pergunta. Pois bem, existem inúmeros tratados de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Tratados gerais, tratados específicos, tratados globais, tratados regionais, eu vou falar deles hoje. Mas é muito comum você imaginar assim, veja, quando o Brasil ratifica um tratado, quem ratifica esse tratado é a República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil, como Estado soberano, ratifica um tratado. Essa ratificação, volto a dizer, é um ato de soberania, exercida pela República Federativa do Brasil. Mas quem representa a República Federativa do Brasil no plano internacional, alguns dirão, é a União. Né? A União, nesse caso, ela age em nome da Federação. Autores do direito internacional vão questionar isso, vão falar assim, olha, quem age é a República Federativa do Brasil. União é um ente federativo interno. Isso não existe para os demais estados. O que existe é a República Federativa do Brasil. Não importa quem são os agentes que vão ratificar o tratado. O que importa é que eles vão ratificar em nome da República Federativa do Brasil. E, bom, então caminhando aqui, né, para a gente concluir o raciocínio. Eu quero dizer com isso, e aí depois, se eventualmente, né, vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Eu quero dizer com isso que, quando o Brasil ratifica um tratado, ele ratifica o tratado para ser aplicado em todo o território nacional. Pouco importa onde. E isso significa que os entes federativos periféricos, municípios, estados-membros, e mesmo a União, que seria um contrassenso, né? A União aqui, ela age no nome da federação, então não poderia fazer. Seria um venire contra factum próprio, uma ação contraditória ao seu próprio comportamento. Mas imagina que um Estado-membro, por exemplo, o Estado de Minas Gerais,
viesse e dissesse, não, olha, quem assinou esse tratado foi a República Federativa do Brasil, eu não tenho nada a ver com isso. O Estado-membro integra, né, a República Federativa do Brasil, que é um ente autônomo, independente nos termos da Constituição, mas que está sujeito à Constituição Federal, ele não pode fazer isso. E isso se deve ao que nós chamamos de cláusula federativa. É muito comum que os tratados internacionais possuam cláusulas federativas, que são cláusulas que estabelecem que as partes integrantes do Estado, geralmente, né, estados federais, não podem invocar prerrogativas constitucionais como justificativa para descumprir o tratado, porque o tratado vincula toda a República Federativa. E, portanto, não há que se falar em autonomia da parte para descumprir o tratado. Existem diversos tratados que estabelecem cláusulas federativas, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos, por exemplo, prevê uma cláusula federativa. Significa dizer, onde é que o tratado vai efetivamente gerar efeitos? Em todo o Estado, em todo o território nacional. Não importa em que ente federativo aconteça a violação de direitos humanos. Se a violação de direitos humanos acontece em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte, no Amazonas, no Amapá, não importa. O Estado brasileiro vai se responsabilizar por esses atos. É por conta disso que existe na nossa Constituição um artigo, que é o artigo 109, e um parágrafo, que é o parágrafo 5º do artigo 109, que permite a federalização de determinados processos que envolvem violação de direitos humanos. Porque, em regra, o só fato de você ter você vislumbrar uma violação de direitos humanos em uma situação judicializada não acarreta a competência da União para processar e julgar esse caso. Em regra, a competência da Justiça Estadual. Ou seja, vai ser julgado, né, pelo tribunal, pelo juiz estadual, depois, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça, e só, né, em sede recursal é que vai para os tribunais superiores e, finalmente, né, se eventualmente chegar ao STF, vai chegar no órgão de cúpula do judiciário brasileiro. Mas, em regra, a União não tem nada com isso. Só que, vejam, ela não tem nada com isso, mas, por outro lado, ela tem. Porque se o Estado, né, no exercício da jurisdição, demora demais ou falha, né, no dever de processar e julgar de acordo com o devido processo legal, e fica constatado, né, que houve uma negação do dever estatal de persecução, de investigação e responsabilização de responsáveis, né, que ele foi, por assim dizer, negligente com o seu dever, ou que, eventualmente, ele descumpriu normas que ele tinha assumido como responsabilidade no plano internacional, isso pode resultar numa denúncia do Estado no plano internacional e, posteriormente, numa responsabilização da República Federativa no âmbito internacional. E, obviamente, quem vai arcar com os custos dessa condenação é a União, porque ela age em nome de toda a federação. Isso justifica o que nós chamamos de federalização dos conflitos, né, das situações que envolvam violação de direitos humanos. Eu não quero me aprofundar muito nisso agora, eu só quero dizer o seguinte, tratados internacionais, eles se aplicam em todo o território nacional, não importa onde ocorra a violação, em regra, a competência para apurar os fatos é da Justiça Estadual, mas, eventualmente, pode ser que você tenha a federalização daquela situação. Federalização significa enviar o caso à Justiça Federal. Por quê? Porque há um risco de impacto sobre a União. Por quê? Porque quando o Brasil, eventualmente, é responsabilizado no plano internacional, quem arca com os prejuízos é a União, porque ela age em nome da federação. Aí eu queria que vocês, se vocês não têm a Constituição aí, né, que vocês abrissem no computador de vocês, e quem tem, que vocês abrissem a Constituição de vocês no artigo 109, parágrafo 5º. Artigo 109, parágrafo 5º.
Vou dar um tempinho para todos vocês acharem. E vou ler para vocês. Diz assim o artigo 109, parágrafo 5º. O caput diz, né? Aos juízes federais compete processar e julgar. Bom, esse é o caput. Agora vamos complementar com o parágrafo. Diz assim o parágrafo 5º, eu não estou dizendo inciso, eu estou dizendo parágrafo. Inciso é o algarismo romano. Nós estamos lendo, né, o parágrafo 5º, está lá no final, no último, né, ponto do artigo 109. Diz assim o parágrafo 5º. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, que nós chamamos de incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Incidente de deslocamento de competência e federalização das demandas em que haja violação de direitos humanos é a mesma coisa. O incidente é o meio pelo qual se dá a federalização das demandas. Volto a dizer, a responsabilidade originária de apurar a violação de direitos humanos e de responsabilizar aqueles que violaram os direitos é do Estado. É do Estado brasileiro. Mas internamente você tem uma repartição de competências, porque nós vivemos no Estado Federal. Repartição de competências essas estabelecidas na Constituição. E a Constituição diz assim: olha, as competências da União estão enumeradas. O que sobra é competência dos estados. Nós não temos poder judiciário nos municípios, só nos estados e na União. O poder judiciário dos estados, o poder judiciário dos estados, né, consubstancia o que nós chamamos de justiça estadual. O poder judiciário no âmbito da União consubstancia o que nós chamamos de justiça federal. E isso, né, vai acabar por implicar aqui, no nosso caso, numa regra de competência, que é a seguinte: veja, se você tem uma violação de direitos humanos dentro do Estado brasileiro, cabe ao Estado brasileiro apurar essa violação, processar e julgar, de acordo com o devido processo legal, os responsáveis, para saber se houve violação ou não até, porque pode ser que não tenha havido violação. E se houver violação, né, após o devido processo legal, condenar os responsáveis e indenizar as vítimas. E compensar as vítimas por meio, né, de prestações das mais diversas naturezas. Prestação de dar, de fazer, de não fazer, se não estudar em direito civil. O Estado brasileiro vai fazer isso. Agora, qual unidade da federação vai fazer isso? Em regra, os Estados-membros. Mas, vejam, em casos, é o parágrafo 5º do artigo 109 que nós acabamos de ler. Em caso de graves violações a direitos humanos, que possam implicar responsabilização da União. Por quê? Porque envolvem, né, violação a tratados internacionais de que o Brasil é parte. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, pode instaurar um incidente de deslocamento de competência no âmbito do STJ, que é um Tribunal Superior Brasileiro, para que aquela demanda que originalmente seria julgada na Justiça Estadual vá para a Justiça Federal. E daí, professor? E daí que na Justiça Federal, a União ela tem interesse, né, nas ações, interesse jurídico direto. Porque se eventualmente o Brasil falhar nesse processo, a decorrência disso pode vir a ser um processo no plano internacional. Processos no plano interno e processos no plano internacional, eles não têm uma decorrência lógica. Mas pode acontecer? Pode. O plano internacional de responsabilização de direitos humanos é um plano complementar. Ele não é um plano recursal. Você não tem que esgotar as instâncias internas necessariamente para ir a um órgão
de proteção internacional. Mas existe, em regra, a obrigação de esgotar os recursos internos. Eu disse, você não tem que esgotar necessariamente. Há hipóteses excepcionais em que você não tem que esgotar. Mas, em regra, a responsabilidade é do Estado. Então, concluindo a minha explicação até aqui, há, nos tratados internacionais que reconhecem direitos humanos, cláusulas federativas. Cláusulas que dizem, olha, o tratado ele se aplica em todo o território nacional. Não importa onde esse crime foi cometido, não importa onde a violação a direitos humanos aconteceu. A República Federativa do Brasil é responsável pela apuração, pelo esclarecimento e pela responsabilização dos responsáveis pela prática de violação de direitos humanos. Também é responsável pela reparação das vítimas. Como é que isso vai acontecer? Nos termos do devido processo legal. Ela tem que instaurar um processo para apurar o caso. E esse processo vai se dar no âmbito do Poder Judiciário. Esse processo, em regra, vai tramitar na Justiça Estadual. Mas, em casos de violações sistemáticas de direitos humanos ou de graves violações de direitos humanos, há a possibilidade de um processo que começou na Justiça Estadual migrar para a Justiça Federal, por meio do que nós chamamos de incidente de deslocamento de competência. Beleza? Bom, por enquanto, é o que eu queria explicar para vocês. Isso ficou bem explicado? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu queria que vocês me dissessem para a gente poder avançar. Talvez, né, nessa parte, vocês tenham um pouquinho de insegurança, porque é informação técnica e detalhista. Mas não é uma questão muito complicada, não. Tá certo? Tem alguma dúvida nisso que eu acabei de explicar? A gente pode avançar um pouco mais? Eu preciso que vocês escrevam para mim, ou se vocês quiserem, né, tirar o microfone de vocês no mudo e me responder, escreve aí um sim, um não, me dá um retorno para a gente poder avançar, tá bom? Eu tenho. Quem tem? Tem dúvida? Eu? Tá, então tira o seu microfone do mudo, vamos ver, né, se complicado ter entendido tudo, mas deu, beleza. Quem teve dúvida, tira o microfone do mudo e faz a pergunta para a gente aqui, para eu poder tentar explicar, para tentar identificar a sua dúvida e tentar explicar com um pouquinho mais de precisão. Vai lá, não fica com vergonha não. Tira o microfone do mudo e pergunta para a gente. É a das dores? Eu não estou te escutando. Faz um favor para mim. Muito provavelmente o seu microfone deve estar com algum problema. Escreve para a gente no chat aqui, ó, a sua dúvida. E aí depois eu vou ler e vou tentar te responder, tá bom? Eu vou sintetizar o que eu acabei de falar. Quando um Estado nacional ratifica um tratado internacional, e em regra, ele vai se responsabilizar pelo cumprimento de normas de proteção de direitos humanos por meio de tratados internacionais. Esses tratados se aplicam a todo o território nacional. Isso se deve ao que nós chamamos de cláusula federativa. Ela recebe esse nome porque ela tem relevância para os estados federais, porque quando o estado é unitário, né, não há essa autonomia das partes para descumprir obrigações. Pois bem, nem nos estados federais existe essa autonomia, é o que dizem as cláusulas federais, porque o estado ratifica o tratado, né, não como parte, mas como um todo, de modo que esse tratado se aplica a todo o território nacional. Uma vez que, então, um Estado ratifique um tratado internacional, e eu expliquei, inclusive, como é que isso vai se dar no Brasil, né, as fases internacionais e as fases internas, né, a assinatura, depois da assinatura tem uma fase interna, que é uma fase que passa pelo Congresso Nacional e depois pelo Poder Executivo. Nós temos dois decretos aí, o decreto legislativo e o decreto de promulgação, que é do Executivo, e depois nós temos a possibilidade da ratificação no plano internacional, a partir do momento
e a partir desse momento o Estado brasileiro vai se vincular às normas e obrigações daquele tratado. Se ele descumprir essas normas, ele poderá ser responsabilizado. Pois bem, isso significa que, a partir do momento que o Estado ratifica o tratado, ele se vincula àquele tratado. Ele tem que cumprir as obrigações que decorrem daquele tratado, porque soberanamente ele resolveu abrir mão, né, de parcela da sua soberania e se vincular a mecanismos internacionais de monitoramento. Isso não anula a sua responsabilidade em relação aos atos de violação que ocorram dentro da sua jurisdição, dentro do seu território. E é do Estado a obrigação primeira de apurar as situações e responsabilizar os agentes que foram responsáveis pela prática de condutas que violem direitos humanos. Se o Estado não fizer, ou se o Estado falhar no seu compromisso, né, de processar e julgar os responsáveis, ele pode vir a ser responsabilizado no plano internacional. Então, o fato de um Estado assinar um tratado e depois ratificá-lo, submetendo-se a mecanismos de monitoramento no plano internacional, não significa que ele esteja se eximindo do dever de cumprir no âmbito interno pelo respeito aos direitos humanos e de responsabilizar todos aqueles que violam esses direitos. Pelo contrário, há um acréscimo da proteção dos direitos. Como eu expliquei na aula, né, de evolução histórica dos direitos humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma internacionalização dos direitos e dos mecanismos de proteção desses direitos. Significa dizer, direitos que eram reconhecidos dentro do Estado passam a ser reconhecidos também no plano internacional, principalmente em tratados internacionais. E esses tratados criam órgãos de proteção que podem, eventualmente, responsabilizar o próprio Estado. Então, você tem um aumento, uma ampliação dos mecanismos de proteção de direitos humanos. Antes era só dentro do Estado. As instituições estatais eram responsáveis no exercício das suas funções e das suas atribuições pelo cumprimento, né, das normas constitucionais e, consequentemente, pelo cumprimento dos deveres, né, atrelados aos direitos humanos. Hoje, não são só as instituições internas e os poderes, né? Hoje você tem o próprio Estado reconhecendo que há órgãos internacionais, há instituições internacionais que podem agir quando, principalmente, o Estado falha no plano interno. E aí, só para complementar, né? Eu disse, olha, internamente, então, o Estado tem responsabilidade de apurar os fatos. Ele o fará por meio do devido processo legal. Ou seja, vai ter um processo judicial que vai tramitar na justiça. Em regra, qual justiça? A justiça estadual. Porque, em regra, a competência para apurar essas violações é da justiça estadual. Mas, eventualmente, em caso de grave violações de direitos humanos, pode ser que você tenha um deslocamento da competência da justiça estadual para a justiça federal. E, nesse caso, né, há um interesse jurídico da União. A União vai participar desse processo, porque a repercussão desse processo pode implicar em responsabilidade, inclusive da União, interna ou externamente. Beleza? Quando a gente fala externamente em responsabilidade da União, na verdade, a gente não está falando em responsabilidade da União. A gente está falando em responsabilidade da República Federativa do Brasil. Mas quem arca com o prejuízo é a União. União, né, o ente federativo que age em nome do todo, né? Então, é por isso que há essa possibilidade do artigo 109, parágrafo 5º. Agora que eu já expliquei aqui, eu vou abrir o chat. Bom, né, a colega de vocês ainda não colocou a dúvida, então vamos dar sequência aqui. Eu vou projetar uma coisa aqui na tela, porque agora eu cheguei num ponto essencial da aula de hoje. Vocês, enquanto eu explicava, devem ter percebido o seguinte: nós temos hoje sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Tá? Esses sistemas se dividem em sistema global. Vocês estão vendo aí, não estão? Estão vendo a tela que eu estou projetando para vocês? Acredito que sim, né? Não? Sim. Quem não está vendo vai ver daqui a pouquinho, né? Olha só, tem uma tela aqui, ó, que está assim: Tratados Internacionais de Proteção de Direitos Humanos e outros documentos de proteção. Entendimento das Cortes Regionais sobre Direitos Humanos. Esquece isso aqui. Isso aqui não me interessa, não. Tá? Vou
Vou até tirar aqui para não te confundir. Tá certo? É que eu estou usando um documento que eu tenho. Me interessa isso aqui, ó. Você tem sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Esses sistemas são 3. Veja, o primeiro é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. O segundo, né, na verdade, deixa eu tentar ser um pouco mais preciso. Na verdade, você não tem 3. Na verdade, você tem 2. Né? É o Sistema Global e o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Meus caros, além do sistema global e do sistema regional, deixa isso aqui que eu vou explicar ainda, tá? Ótimo. Então, agora aqui eu tenho esse esquema e depois vou disponibilizar isso para vocês, tá bom? Vamos lá. T e C. Agora eu vou explicar isso aqui com calma, complementando o que eu disse até este momento. Entendam, hoje, 2020, nós temos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. Significa que, hoje, nós temos, além do sistema interno, estatal, de proteção de direitos humanos, sistemas internacionais de proteção. Os sistemas internacionais de proteção se subdividem em sistema global e sistemas regionais, ou que eu vou chamar aqui de sistema regional. A primeira distinção que eu gostaria que vocês fizessem é essa. O sistema global é o sistema que se aplica a todo e qualquer Estado que ratifique tratados internacionais no plano global, não importa onde ele esteja. Não importa se ele é um Estado do continente americano, se ele é um Estado do continente europeu, do continente asiático, se ele é um Estado da África, não importa aonde o Estado esteja. Se ele ratificou mecanismos, em geral tratados, tá, de proteção de direitos humanos no plano global, ele está sujeito ao monitoramento dos órgãos de proteção do sistema global e que podem implicar em recomendações, em obrigações da sua parte. Perfeito? Então, o primeiro sistema que nós temos, né, de proteção de direitos humanos é o sistema global. Esse sistema, ele é gerido pela ONU. Eu vou repetir. Esse sistema, ele é gerido pela ONU. Não significa que a ONU, que é uma organização internacional, que ela seja a única responsável por apurar violação de direitos humanos, que seus órgãos sejam os únicos responsáveis no âmbito do sistema global por apurar violação de direitos humanos dentro dos Estados. Não, absolutamente. Nós temos dentro da ONU órgãos com atribuição para agir, né, no plano internacional em nome da proteção de direitos humanos e que podem, inclusive, estabelecer recomendações em desfavor dos Estados, quando esses Estados falhem no seu dever de proteção. Mas nós temos, além dos órgãos da ONU, nós temos outros órgãos, inclusive alguns com independência, como o Tribunal Penal Internacional, e temos órgãos de tratados, ou seja, órgãos que são criados por tratados de direitos humanos e que têm competência para zelar
pelo cumprimento dos direitos e das normas procedimentais, né, daquele tratado que o criou, e que, portanto, podem estabelecer recomendações para os estados que ratifiquem aquele tratado. Então, em linhas gerais, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: no sistema global, nós temos tratados e órgãos que têm como objetivo reconhecer os direitos e estabelecer mecanismos para a proteção desses direitos. E esses mecanismos, né, envolvem, inclusive, esses órgãos que vão monitorar como é que os estados atuam ou diante de situações de violação de direitos humanos. E por conta da atribuição da competência para exercer esse monitoramento, pode ser que um órgão, seja da ONU, seja um órgão de tratado, ou o próprio TPI, possam responsabilizar, né, agentes por violações de direitos humanos. Em regra, esses órgãos vão responsabilizar os estados. A exceção é o Tribunal Penal Internacional, porque o Tribunal Penal Internacional julga pessoas e não estados. Mas é uma exceção à regra. Quando a gente fala do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, em regra a gente fala de sistemas que podem culminar na responsabilização dos estados por violação de direitos. Ah, professor, mas não foi o Estado que violou os direitos humanos, foi um agente estatal ou um agente privado dentro do Estado. Perfeito. Mas quem responde no plano internacional é o Estado. Por quê? Porque existe uma obrigação primária do Estado de proteger direitos humanos. A demanda só chega no âmbito internacional se houver esgotamento dos recursos internos ou se o Estado houver falhado na sua competência, né, de apurar a situação e responsabilizar os agentes que cometeram violações de direitos humanos. Então, os sistemas internacionais de proteção, entre eles o sistema global, são sistemas subsidiários. Eu quero dizer com isso que são sistemas aos quais as pessoas recorrem, aos quais elas vão, né, eventualmente, dirigir as suas petições, quando o Estado não conseguir, a contento, atender à demanda relativa à proteção de direitos humanos. Mais à frente, quando a gente avançar na nossa disciplina, eu vou ser um pouco mais específico com relação a isso. Quando a gente começar a estudar os tratados internacionais, isso vai ficar mais claro para vocês. Então, a última informação que eu quero dar para vocês, mais duas, aliás, em relação ao sistema global, é a seguinte: no sistema global, nós não temos uma corte que tenha competência estrita de julgar estados por violação de direitos humanos. Nós temos diversos órgãos que têm competência para monitorar estados, mas eles não são cortes que têm competência para julgar estados especificamente no assunto violação de direitos humanos. Ah, você está querendo dizer, professor, que no sistema global nós não temos cortes? Não, não é isso que eu disse. Você tem cortes. A Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU. Ela julga conflitos interestatais que, eventualmente, podem até ter no seu âmago uma situação de violação de direitos humanos. Mas a competência da Corte Internacional de Justiça não é estritamente uma competência de julgar um conflito onde haja violação de direitos humanos. Ela pode fazer isso, eventualmente, pode, mas não é uma atribuição estrita dela. Ah, e o Tribunal Penal Internacional, professor? O Tribunal Penal Internacional, que é um órgão autônomo, né? Ele julga pessoas por crimes internacionais. Por crimes internacionais, eu estou falando de crimes jus cogens, crimes que violam direitos humanos, né? Se você lê, né, o Estatuto de Roma, que é um tratado, né, internacional, você vai ver que o Estatuto de Roma, ele diz assim: os crimes jus cogens são 4: crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas pela prática desses crimes. Isso significa que é óbvio
né, todos os casos que chegaram ao Tribunal Penal Internacional, e o Tribunal Internacional também age subsidiariamente, só se o Estado falhar ou não quiser, né, eventualmente processar e julgar alguém, é que esse sujeito pode ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Internacional, claro, todas as vezes que ele julgar alguém por ter cometido, né, supostamente um crime de juscoges, ele lida com um caso que envolve violação de direitos humanos. Mas ele não é uma corte com atribuição específica para a proteção de direitos humanos. Ele vai fazer isso. Inclusive, o TPI é uma das dimensões essenciais para que nós tenhamos uma proteção integral dos direitos humanos, porque ele vai ser uma instância de processo e julgamento dos crimes que foram cometidos por agentes estatais em detrimento dos direitos humanos, em detrimento de pessoas que, obviamente, repercutem na violação de direitos humanos. Mas ele não é uma corte com competência estrita para a proteção de direitos humanos. Não há esse tipo de tribunal no âmbito do sistema global. Então, essa é uma informação importante. Você tem diversos órgãos, mas nenhum deles pode, portanto, condenar o Estado especificamente por violação de direitos humanos. Você pode ter a condenação do Estado por diversos assuntos, né? Por exemplo, na Corte Internacional de Justiça. Assuntos esses que têm relação com a violação de direitos humanos, mas não necessariamente. Tá? A segunda coisa que eu queria que vocês entendessem é que no sistema global você tem diversos tratados de direitos humanos. No sistema global você tem diversos tratados de direitos humanos. Alguns dos quais são gerais, ou seja, eles tratam de diversos assuntos de forma geral. Dois exemplos: o Pacto Civil e o Pacto Social, os dois de 1966. Nós vamos estudar esses dois tratados internacionais. Além dos tratados internacionais de direitos humanos gerais, você tem tratados internacionais de direitos humanos específicos no âmbito do sistema global. Professor, como assim? Tratado que protege os direitos das mulheres, tratado que protege os direitos das crianças, o tratado contra a tortura, o tratado contra a discriminação racial. Esses são tratados específicos, porque eles tratam de assuntos, de temas específicos. Eles não têm um regramento geral. Eles são tratados que estabelecem normas especiais. Quando for a situação de incidência desses tratados, você não aplica os tratados gerais. Nós também estudaremos alguns desses tratados nas próximas aulas. Esse é o sistema global de proteção. Além do sistema global, e já caminhando para o fim da aula de hoje, nós temos os sistemas regionais de proteção. Ora, diferentemente do sistema global, os sistemas regionais, meus caros, eles se aplicam para estados que pertencem a um determinado continente, a uma determinada região. Eu quero dizer o seguinte: dentro dos sistemas regionais, nós temos três sistemas bem estruturados, que é o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. Certo? Esses três sistemas hoje estão devidamente estruturados. Para ser eventualmente, né, responsabilizado por órgãos do sistema interamericano, o Estado tem que fazer parte do continente americano. Ou seja, o sistema regional ele só se aplica a uma determinada região. Só se aplica aos estados que se localizam dentro daquela região. É diferente do sistema global. Mas ele não é contrário ao sistema global. Ele é complementar ao sistema global. Inclusive, a pessoa que teve um direito humano violado e que não teve a situação devidamente analisada pelo Estado, seja por demora excessiva, seja por inexistência, né, de recursos internos para a apuração da situação. Nós vamos estudar as situações, né, que são situações em que você não tem que esgotar os recursos internos. A pessoa tem a opção de recorrer, ou melhor, de ir, né? Porque eu não vou falar recorrer, senão você vai pensar que, eu estou recorrendo à decisão do Supremo Tribunal Federal para um órgão internacional de proteção. Não é um recurso nesse sentido. A pessoa pode ir ao sistema global ou pode ir ao sistema regional. Ela opta. É uma opção dela. Tá certo?
é outra instância de proteção dos direitos. E volto a dizer, é uma instância regional. Um Estado, por exemplo, como Portugal, que é um Estado europeu, não se vincula ao sistema interamericano. O Estado brasileiro não se vincula ao sistema europeu. Né? Angola não se vincula ao sistema interamericano. E por aí vai. Cada Estado se vincula ao sistema regional a qual ele pertence. Agora, para se vincular aos sistemas regionais, é óbvio que os Estados também têm que ratificar, principalmente, né, os tratados internacionais que são aprovados dentro desses sistemas. Significa dizer, meus caros, eu tenho tratados internacionais de direitos humanos dentro dos sistemas regionais. Eu tenho tratados internacionais de direitos humanos no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos. Exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo de São Salvador, a Convenção Belém do Pará. Todas elas são convenções, né, tratados internacionais do sistema regional interamericano. Eu tenho órgãos que têm atribuição de monitorar os estados dentro dos sistemas regionais. E dentro dos sistemas regionais, olha que diferença interessante, eu tenho cortes com competência específica para processar estados por violação de direitos humanos. Essas cortes processam e julgam estados por violação de direitos humanos. Que cortes são essas? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Proteção dos Direitos Humanos. Só tem essas cortes, professor? Não tem outros órgãos? Sim, você tem outros órgãos. Você tem órgãos quase jurisdicionais. Por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão de proteção dos direitos humanos no âmbito do sistema global, do sistema regional interamericano. Tem outros, professor? Tem, né? Você tem órgãos que são criados por tratados também no âmbito do sistema regional. Então, o que eu quero dizer para vocês, encerrando a aula de hoje, né, porque a gente já passou dos 50 minutos, é que o sistema de proteção dos direitos humanos, na atualidade, ele é bastante complexo, porque ele envolve tanto o sistema interno do Estado, quanto os sistemas internacionais. E no âmbito dos sistemas internacionais, nós temos o sistema global e os sistemas regionais, os quais são complementares. O que eu estou fazendo, portanto, é criando instâncias às quais a pessoa que teve direitos violados pode recorrer para ter uma reparação, um restabelecimento ou uma compensação em decorrência da violação destes direitos. Perfeito? O que nós estudaremos a partir da próxima aula, né? Depois que eu fizer o questionário, depois que eu fizer, né, todo o apanhado de tudo que nós vimos até aqui, é principalmente quais são os tratados desses sistemas que eu projetei para vocês ali e quais são as peculiaridades de alguns desses tratados. Né? Nós não vamos estudar todos os tratados, não tem jeito, mas eu vou estudar os principais tratados do sistema global e do sistema regional interamericano. Eu não vou estudar os tratados do sistema europeu e do sistema africano, porque senão a gente não teria condições, né, de encerrar o semestre. É muita coisa. E ainda fica muita coisa para ser explicada, tá certo? Mas, nas próximas aulas, a gente vai se voltar para esses tratados. O professor, onde que eu vou conseguir acessar esses tratados? Quando a gente está em sala de aula, eu disponibilizo um material que está no livro da Flávia Piovesan, onde você tem os principais tratados internacionais de direitos humanos, no final do livro dela, num apêndice. Mas como vocês estão com acesso à internet, vocês podem acessar pela própria internet mesmo, tá certo? Eu vou indicar para vocês quais são os tratados e vocês pesquisam no Google, jogam lá e aí a gente vai estudar o texto desses tratados. Beleza? Como é uma aula em EAD, gente, eu preciso que vocês, nessa parte em especial, participem mais um pouquinho, porque senão vai ficar uma aula extremamente, vamos falar assim, difícil de aturar, porque vai ser uma leitura de uma série de normas e um comentário de uma série de normas, maçante, isso, essa é a palavra. E assim, né, sem essa interação,
a gente realmente perde muito. Então eu queria que vocês tivessem com os tratados, né? A colega já falou que vocês têm PDF, ótimo, melhor ainda, né? Para que a gente pudesse, então, avançar na nossa matéria. Beleza? Eu vou fechar aqui, então, a aula de hoje. Queria que vocês gravassem, vocês baixassem a aula. Vou disponibilizar lá no Moodle e vou, muito em breve, disponibilizar o resumo, né? Com o complemento da matéria até o que foi explicado até aqui. Eu não entendi a pergunta, colega. Deixa eu ver aqui no chat. Os tratados vão ser na próxima aula? Eles vão começar na próxima aula, tá? Eu vou começar pela Carta da ONU. Mas na próxima aula, aula de amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer, e queria que vocês me lembrassem, é passar um questionário para vocês de fixação do conteúdo, tá bom? Combinado? Então até lá, pessoal. Não deixem de baixar a aula, tá bom? Tchauzinho.